Mesma situação, mesmo cenário, mesmo placar final. Ao fim da partida contra o Vila Nova na segunda-feira, o torcedor pontepretano se encontrou em uma espécie de déjà vu. Um sentimento que descreve a sensação de já ter visto ou vivido aquilo anteriormente. As semelhanças da última partida disputada pela Macaca com o duelo contra o Paysandu são enormes. Mesmo saindo na frente do placar, a equipe alvinegra sofre o empate em poucos minutos. Tem um jogador expulso no segundo tempo, o que desequilibra o confronto e termina com 2 derrotas para a Ponte Preta. O primeiro resultado levou a Macaca à zona de rebaixamento da Série B. O segundo jogo deixou o time, agora dirigido por João Brigatti, em uma situação ainda mais delicada para as últimas 2 rodadas da competição. Enfrentando o Sport em casa no sábado e o Avaí na última rodada na ressacada, a Ponte Preta passa a não depender somente de si para permanecer na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E para melhorar o desempenho nesses próximos duelos, o comandante da Alvinegra vai precisar acertar um problema que tem atrapalhado a equipe durante todo o segundo turno: o desequilíbrio emocional. Nos últimos 13 jogos, a Ponte recebeu 8 cartões vermelhos. Somente contra Botafogo e Santos, a Macaca não saiu derrotada quando estava com um jogador a menos. A equipe alvinegra é o clube com mais expulsões nessa Série B, um total de 12 cartões vermelhos em 36 rodadas. Sofrendo as consequências dessa indisciplina, a equipe comandada por Brigatti não contará com a presença de Matheus Silva e Iago Dias, que estarão suspensos na próxima rodada. Em mais um jogo de vida ou morte, a Macaca recebe o Sport Recife no próximo sábado, às 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Bem, vamos analisar. O time da Ponte pega o Sport. Partida marcada para sábado, no estádio Majestoso. Olha, essa questão de cartões vem prejudicando a Ponte há muito tempo. Agora, recentemente, acentuou a crise de cartões. Mas, dentro do campeonato inteiro, a Ponte vem sendo realmente prejudicada. Jogadores como, por exemplo, o Gé, que chegou a cumprir 3 séries de 3 cartões. A cada 3 jogos, 3 cartões, um jogo fora. Sem contar essa questão aí dos vermelhos, né? Então a reportagem do Heitor Fredo disse: a Ponte não perdeu os jogos quando tinha os 11 jogadores em campo. Sempre foi derrotada quando os jogadores foram expulsos. Vide a última partida contra o Vila Nova. A Ponte estava bem, fazia um bom jogo, saiu na frente com um pênalti. E aí o Iago faz aquela besteira imensa. Volta aí, Vinícius. E depois também, né, teve o Matheus Silva. Nós estamos vendo o lance da expulsão, ó. Veja aí. Então, mas não tem tapa na cara. Não, aí tem chute. Então, aí é o seguinte, olha. Chute o lance... nele caído. O Iago, ó, não tem tapa na cara do Todinho. Os dois vêm se agarrando. Ó lá, mas que tapa na cara que o Todinho deu dele? Então, mas o momento anterior a esse momento que ele agarra, o momento anterior. Aí, ó. Então, olha lá, não tem tapa na cara, Batista. A nossa câmera, a nossa imagem, o Todinho ela já está no momento que ele está agarrando. Então, esse seu lance subsequente, tem um anterior a esse. Tem um lance anterior a esse. Tem um lance, os dois estão se engolfinhando, e aí o Todinho dá um tapa na cara do Iago Dias. O Iago Dias está segurando a camisa do Todinho, mas o Todinho está tentando se livrar. Olha lá. Mas não começou aí, ô Gleger? Não começou aí, a origem do lance. Já foi o desdobramento. Eu não vi. Então, o corte da imagem, nesta imagem já mostra o Todinho caindo e o Iago Dias dando chute. Eu estava na transmissão e não vi. Não vi, e a imagem foi mostrada diversas vezes. E tem o VAR, que também pode... Pera aí, antes do negócio aí, ó.
Teve um tapa na cara, tem que expulsar um, tem que expulsar os dois. Mas eu lamento muito, eu não vi. Pra mim foi erro o Iago Dias tenta, o que ele fica bravo é o que acontece. O Júnior Todinho tenta, ele agarra a camisa do Júnior Todinho, ele tenta se desvencilhar, olha lá, e aí ele chuta. Entendeu não? Na minha opinião é o seguinte, nessa situação que a Ponte está de decidir a cada partida, esse tipo de comportamento é inaceitável. Ele tem que tomar o tapa na cara e cair no chão e provocar a expulsão do Todinho. Foi o que o Todinho fez. Não revisar. Foi o que o Todinho fez. Olha lá o Todinho. Ó, o Todinho Então, parece desculpa, uma cobra mal matada. Mas... Pode ter que... Poderia ter chamado o VAR, essa coisa toda, mas para mim não tem defesa. Também para mim não. Essa expulsão e as outras também, tá? Isso aí é interno, Batista. Agora não adianta ficar falando, tem que punir o cara. Agora a Ponte precisa ganhar os jogos. Então não adianta, resolve depois do campeonato. Isso aí é uma outra conversa. Agora, daqui para frente, é todo mundo junto para tentar vencer o jogo contra o Sport. Vai conseguir? Eu acho bem complicado. O jogo estava 1-1. E um dos melhores jogadores da Ponte era o Iago Dias. Exatamente. Era o jogador que tinha criado já algumas oportunidades. Resume tudo. Né? E aí, o que acontece? Eu estava falando agora lá na nossa área da Rádio Bandeirantes, olha, aconteceu a mesma coisa no jogo do Paysandu. A Ponte ganhava de 1-0, jogando bem, toma o gol de empate, numa jogada também de qualidade do adversário, e de repente acontece o quê? Vem a expulsão lá do Risso, e a Ponte toma a virada. E lá em Goiânia aconteceu a mesma coisa. Coloca nesses dois jogos, pela circunstância do jogo em si, 2 pontos para a Ponte. Coloca aí na tabela aí 2 pontos para a Ponte. Só dois. Só 2. 2 empates. Que seriam 2 empates, que seriam resultados normais. Teve mais jogos. Não, Batista, mas agora. Nós estamos falando desse retrato que foi agora que a Ponte entrou na zona de rebaixamento. Recorte recente. Pega esse recorte agora, 2 pontos só. Só que o grande problema é que o que acontece? O Iago prejudicou o time nessa partida e prejudica o time para a próxima partida. Que é um jogo que a Ponte joga em casa, vai enfrentar um time que tá... E olha, o Ceará ganhou, hein? O Ceará tá no G4 e o Sport, imagina como é... O Sport já tá aqui e tu já concentrado. O pessoal lá deve estar até assistindo o programa. Os caras vão vir com a faca nos dentes. Porque a única situação do Sport agora é tentar vencer e torcer para um tropeço do Ceará. Eu me lembro quando o Nelsinho foi contratado, você me fez uma pergunta sobre o Gé e o comportamento dele. Foi naquele período que ele estava meio, né, batendo fora do bumbo. E eu disse o seguinte, se o Nelsinho não der jeito no Gé, quem vai dar? Por que eu estou usando isso para falar do jogo contra o Sport? Se o Nelsinho não conseguiu disciplinar esses caras, você acha que o Brigatti vai conseguir? Que é justamente o contrário do Nelsinho. O cara bota fogo em... Eu não estou criticando o Brigatti, tá, gente? É que é outra característica. Ele bota fogo dentro do vestiário, literalmente falando. Né? Os caras vão para cima, é motivador, essa coisa toda. Então, se não tiver controle, o problema aumenta de tamanho.